peço a Deus que o Senhor possa evitar, que o Senhor possa proibir os meus lábios de proferirem, dizerem, compartilharem, falarem de minhas opiniões próprias, daquilo que eu penso, ó Deus. Daquilo que eu aprendi, talvez, na minha vida, das minhas experiências, ó Pai. Eu peço que o Senhor possa me esconder atrás do ministério da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que eu possa, ó Deus, exaltá-lo esta noite. Que eu possa, ó Deus, mostrar um pouquinho do que Ele é esta noite, ó Deus. E que todos nós possamos sair daqui sabendo o que fizemos e vimos do Senhor Jesus. É a minha oração, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vivemos num mundo incerto, nós vivemos num mundo onde existe medo, existe incerteza. Pessoas compram seguro para protegerem a sua casa, para protegerem o seu carro, para protegerem as suas próprias pessoas, seguros de vida. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe se você terá emprego amanhã. Ninguém sabe se haverá escola para ele amanhã. Ninguém sabe se a sua casa vai estar em pé amanhã. Eu conheço uma pessoa que saiu de sua casa, foi para a igreja. Quando voltou à sua casa, havia pegado fogo, havia havido uma tempestade, e ao raio tocou na sua casa e a sua casa pegou fogo. Quando eu morei em São Paulo em 2008, eu combinei com a Raquel todas as noites conversar com ela através da internet, que era a maneira mais fácil, a maneira mais barata. E certa vez, perto do lugar onde eu morava, umas 2 quadras de onde eu morava, havia uma land house, que basicamente era apenas um homem que abriu a sua casa, no fundo da sua casa, comprou vários computadores e tinha lá a land house cobrava por hora. Acho que era R$1 por hora. E a mulher daquele homem, certa vez, ela estava na cozinha e ela, de repente, ela caiu. Ela nunca mais abriu os olhos. Teve um aneurisma cerebral. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós vivemos num mundo de incerteza. As pessoas abrem os jornais e querem ler o seu horóscopo, querem saber o que os astros têm a dizer. Pessoas que ficam na palavra dos Espíritos. O mundo procura por certezas, mas o mundo vive a dúvida. Você que está aqui esta noite e que não conhece o Senhor Jesus Cristo, não é salvo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Do que você tem certeza absoluta? Do que você tem certeza absoluta na sua vida? Talvez algo que você possa dizer seja, Alex, eu tenho certeza absoluta da morte. Existe um ditado em inglês, eu não sei se existe em português, mas existe um ditado em inglês que existem 2 coisas certas na vida: morrer e pagar impostos. E talvez você esteja certo sobre isso. Mas o crente, quando olha para a palavra de Deus, ele entende que Deus é um Deus de certezas. Que Deus tem estabelecido na sua palavra alguns absolutos que nós podemos olhar, podemos ver, podemos trazer para o coração, podemos confiar, sabendo que Deus não irá falhar. E é todo esse pano de fundo de um mundo de incertezas que a Bíblia nos apresenta um Deus repleto de incertezas. No mundo de dúvidas, nós temos um Deus de absolutos. Eu apenas notei alguns aqui, existem milhares de certezas na palavra de Deus. Salmos 19, 7, a Bíblia é fiel. Números 32, 23, o pecado achará você, não importa onde você esteja, não importa onde você se esconda, o seu pecado vos achará. Em Provérbios 11, 18, a Bíblia nos diz que Deus irá compensar os justos. Em Jó 34, 12, Deus jamais age de forma ímpia, forma errada. Isaías 52, 3, a misericórdia do Senhor se renovam. João 6, 69, Cristo é o Filho de Deus.
João 16:30, Cristo sabe de todas as coisas. Essas são apenas algumas das certezas de Deus, absolutos de Deus. O mundo lá fora não tem certeza de nada, quando tinha certeza que o Brasil seria hexacampeão. Eu li hoje que 85 milhões de reais será o prejuízo de pessoas que investiram na Copa, com camisetas, decorações. O mundo é um mundo de incertezas. Você ofende pessoas quando diz ter certeza de algo. É intolerável para alguém estar perto de um crente de ter certeza baseado na palavra de Deus. E ainda assim, o crente olha justamente para o seu Senhor que o salvou, que morreu, que o redimiu, que o trouxe da lama do pecado, e ele olha plenamente para aquele Deus, sabendo que ele pode ter certeza nele. Que é um Deus de absoluto, que é um Deus que deixa bem claro que as suas coisas irão acontecer. O crente sabe muito bem e tem a certeza sobre a criação. O crente tem a certeza sobre o que é certo e sobre o que é errado. O crente tem certeza sobre como deve se relacionar com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. O crente tem a certeza sobre o céu, sobre o inferno. O crente tem a certeza sobre as promessas de Deus. O crente tem a certeza que Cristo morreu para salvar de seus pecados, que Ele ressuscitou corporealmente e que Ele virá novamente para resgatar a sua igreja. Nós temos certeza absoluta de algumas coisas. Nós somos únicos em um mundo de dúvidas. Você é um ser único em um mundo de dúvidas. Se você aceitou a Cristo porque você creu nas promessas de Deus. Certo? Você creu que a Bíblia fala sobre o pecado é verdade. Você creu que o que a Bíblia diz sobre o perdão é verdadeiro. Sobre Cristo, sobre a vida eterna. Se você é crente hoje, você creu na palavra de Deus. Você obteve de Deus a certeza das coisas que Deus revelou na sua palavra. Em Efésios 1:14, nós vemos que o Senhor é o penhor, a palavra lá é o bom, é a garantia de nossa salvação. No mundo de Deus não há incertezas, não há talvez, não há dúvida, não há áreas cinzentas, não há imprevistos, não há erros. E João aqui, ele reafirma algumas certezas. Algumas certezas que ele começou a debater lá no seu Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo, o quê? Verbo de pecar. No versículo 12, João, ele sumariza, ele conclui o argumento, não apenas de suas cartas aqui, mas também o argumento que ele iniciou no Evangelho. E ele aqui nos diz, nos fala, reafirma algumas certezas maravilhosas. São 5 certezas que resumem toda a sua obra, tudo aquilo que Deus lhe revelou nos Evangelhos e também nas cartas. E ele quer deixar bem claro para você e para mim que nós podemos saber com toda certeza que isso vem de Deus. Em primeiro lugar, no versículo 13, essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. João deixou bem claro na sua carta que quem tem Cristo tem a vida eterna, quem não tem Cristo não tem a vida eterna, ponto final. Não existe meio termo. E ele colocou e expôs várias testes da fé cristã em 1 João e 2 João. João sabia que havia falsos mestres, anticristos, crentes falsos, crentes que apenas têm aparência de crentes. Ele sabia muito bem que havia enganadores no meio da igreja. E assim como o
no tempo de João, ele também é no tempo de hoje. Eu seria ingênuo, e assim seria você também ingênuo, pensar que dentro dessa igreja, todos que se dizem ser crentes são crentes. Todos que professam o nome do Senhor Jesus Cristo verão o Senhor Jesus Cristo. Seria ingênuo de nós pensarmos que o que aconteceu no primeiro século, e no segundo século, e no terceiro século, e em cada século após isso, não acontece hoje, nos nossos dias. E João estabeleceu os testes, ele estabeleceu testes de ordem doutrinária, e ele estabeleceu testes de ordem morais. Nos testes de ordem doutrinária, em 2 João, ele estabelece que nós devemos saber que o homem é um pecador. Primeiro teste de ordem doutrinária. Em segundo lugar, que Jesus é o único Salvador. No teste de ordem morais, ele estabelece que o crente vai sempre obedecer à Bíblia. E essa é a maneira como você difere alguém que é e não é. E o crente também ama Deus e demonstra esse amor por Deus, amando o seu próximo, principalmente os domésticos da fé. A diferença de toda religião, o grupo, aquilo que faz algo ser verdadeiro perante Deus é isso. Apenas isso. É a certeza. É a certeza que Deus dá. Você olha atrás, você olha fora, você olha, e você vai encontrar inúmeros grupos. Em Ribeirão Preto, centenas de igrejas. Você liga a televisão, centenas de grupos. Eles te dão a certeza. Eles podem garantir para você que se você crer, você é salvo. Você tem a certeza. O Brasil é um país que tem uma religião oficial. Nessa religião oficial do Brasil, não existe a certeza. Você apenas descobre se você é salvo ou não depois que você morre. Eu tenho a certeza hoje que eu tenho uma vida eterna. Você vê pessoas, quando você vai para a igreja, com pastas, indo de casa em casa, tentando passar uma doutrina, batendo nas portas. Por quê? Porque eles não têm a certeza. Você vê homens, camisa branca e calça azul, de bicicleta, com crachá preto, tentando passar a sua doutrina. Por quê? Porque eles não têm a certeza. João diz, eu escrevi tudo isso para vocês, para nós, para mim, para você, para que você tenha a certeza que você tem a vida eterna. Não é esperança, é certeza. A palavra saber, aqui, aparece 39 vezes, em 2 João. 39 vezes. João quer que você saiba que você tem a certeza. Isso me remete a Jó. Gostaria de voltar em Jó, capítulo 19, versículo 25. Jó, bastante distante da palavra de Deus, quando ele diz os dias de João, muito mais distante dos nossos dias. Jó foi o primeiro é o livro mais antigo da palavra de Deus, apesar de estar quase que no meio. Os estudiosos dizem que Jó foi escrito antes mesmo de Moisés escrever o Pentateuco. Em Jó, capítulo 19, versículo 25, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por mim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, a minha vida, os meus ossos, eu verei a Deus. Esse não era um homem que estava no trono, esse não era um homem que estava vivendo em riqueza, esse não era um homem que tinha todos os motivos para crer, esse era um homem que tinha todos os motivos para dominar. Deus permitiu que o demônio, que o diabo tocasse a sua vida, tocasse a sua família, tocasse tudo nele. Apenas deixou a sua vida.
sua saúde, sua paz, até os seus amigos, os seus amigos. E ele olha para Deus, ele levanta as suas mãos cheias de sofrimento, repletas de pus e doença, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. E não importa o que você esteja passando esta noite, não importa as dificuldades que você está enfrentando em sua vida esta noite, não importa o que te espera na segunda-feira, não importa as incertezas, o medo, você pode, como Jó, dizer: eu sei que meu Redentor vive. E que Ele vai me levantar da poeira, que Ele vai me levantar da derrota, que Ele vai me levantar de onde eu estou, porque Ele é o meu Redentor. E Ele honra a sua palavra. E Ele jamais mentiu para mim. A minha mulher, o meu marido, o meu filho, o meu chefe, o diabo da igreja, todos falharam. Ele jamais falhou comigo. Eu sei que meu Redentor vive. Esse é o conhecimento absoluto. Existem tantos desses na palavra de Deus. Eu gostaria de poder compartilhar com você esta noite, não tenho tempo, que falam sobre esse conhecimento absoluto que Deus dá para você. Salmo 119, 75, não vou ler agora. Salmo 135, 5. No Salmo está repleto de inferências sobre esse conhecimento. Esse saber de João, segundo João, pela palavra oida, que significa não um conhecimento que é conseguido através da experiência, mas um conhecimento que vem através da revelação divina. Deixe-me repetir. A palavra aqui que João usa não é uma palavra que indica algo que você aprendeu na escola, ou não é algo que você viu através de algum dos seus sentidos. Viu, ou ouviu, ou cheirou. Não, esse é um conhecimento que vem através da revelação divina. É Deus que coloca no seu coração. Nós temos a vida eterna. Em segundo lugar, nós temos orações respondidas. Versículo 14, essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A parte mais importante do texto ali é segundo a sua vontade. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizemos. Então, ele dá um exemplo aqui bastante claro. Se você não entendeu o que ele disse segundo a sua vontade, João clarifica de uma maneira bastante óbvia aqui. Se alguém te pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que orem. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. João está dizendo aqui: você ore, mas você ore na vontade de Deus. Muitas vezes nós não oramos pela vontade de Deus, na vontade de Deus. Eu arriscaria dizer que a maioria de nós oramos na vontade de Alex, na vontade igual ao seu nome. Nós oramos por aquilo, por coisas que queremos, por coisas que talvez sentimos que precisamos. Quando você ora na vontade de Deus, você está concordando com Deus que a sua vontade é suprema, a sua vontade é soberana. Como eu vou orar, irmão Alex, na vontade de Deus? Como que eu vou orar na vontade de Deus? Como que o Wagner conhece a vontade da Érica? Vivendo com ela. Eu realmente não conheço qual é a comida favorita da Érica. E eu sou cunhado dela. Eu nem conheço nem qual é a refrigerante favorita. Eu já venho tomando Coca-Cola, Guaraná, talvez todos os refrigerantes. Eu sei algumas coisas da vida dela, mas eu não sei como o Wagner sabe.
Porque o Wagner caminha com ela. Porque o pastor Wagner conversa com ela. Ou a Érica. E é isso que ele conhece a vontade. Então quando ele chega no restaurante, possivelmente, antes já estiveram juntos, e a Érica estiver trocando o bebê, ele já pode quase com certeza já até fazer um pedido, porque ele conhece a vontade dela. Nós oramos errado, nós oramos, não somos respondidos, porque nós estamos orando na nossa vontade. Nós estamos orando por aquilo que nós queremos e nós tiramos Deus da equação. O crente terá orações respondidas. Ele nos ouve. Deus nos ouve. Não há uma lágrima derramada que Deus não veja. Não há uma oração feita que Deus não ouça. Não há um coração partido que Deus não sinta. Deus vê. Deus olha. Eu tenho certeza disso. Enquanto eu enfrento essa semana e os dias que seguem, eu preciso no meu coração, no meu próprio coração, ter mais certeza disso. De que Deus vai me ouvir. Primeiro, nós temos absoluto, nós temos a vida certa. Em segundo lugar, nós temos orações respondidas. Terceiro, nós temos vitória sobre o pecado. Nós temos aqui um texto, muita gente, muitos se confundem. Versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. João está dizendo aqui que você jamais, depois de se converter, jamais irá pecar. Não é assim. Nós temos que ler esse texto à luz e temos como pano de fundo todos os capítulos que antecedem. E João aqui está falando que aquele que é nascido de Deus não cai no mesmo padrão de pecado. Não cai no mesmo tipo de pecado, vez após vez, após vez, após vez. Ele tem vitória sobre isso. É lógico que nós caímos. É lógico que nós iremos errar. É lógico que a nossa carne muitas vezes irá aparecer. É lógico. Mas o que João está dizendo é o seguinte, que o pecado não terá poder sobre vós. Amém. Em Efésios 2, versículo 1, Deus nos diz que o mundo está perdido. Que o mundo é controlado pelos filhos do diabo, e a ira de Deus está sobre o mundo. Não é esse o caso do salvo, do crente, aquele que se converteu, daquele que aceitou a Cristo. A palavra em hebreu para pecado é a palavra baixá, que significa rebelião contra Deus. Não, você pode ter a certeza absoluta de que você não será controlado pelo pecado, não cairá no mesmo padrão de pecado. João 3,4 não praticará o mesmo pecado. Um pecado, um padrão, uma vida que tem um padrão de pecado, uma continuidade no mesmo pecado, uma vida incompatível com a lei de Deus, incompatível com a obra de Cristo na cruz do Calvário, incompatível com o ministério do Espírito Santo de Deus. Romanos 6,7 nos diz que nós éramos escravos do pecado, que nós estávamos obedecendo à lei do pecado, que não havia controle. Hoje você pode tomar possessão dessa promessa, dessa certeza dizendo, não, eu não vou ser controlado por esse pecado. Deus me deu poder. Cristo venceu esse pecado na cruz do Calvário. Nós estamos seguros do pecado pela palavra de Deus. Não apenas pela palavra de Deus que nos protege. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, lâmpada, onde é a luz de Deus. Não pode haver pecado. Não apenas pela palavra de Deus, mas pelo poder de Deus. Pelo propósito de Deus, pela prece do Deus Filho, do Senhor Jesus Cristo,
que orou por mim e que orou por você a hora da sua crucificação? Sim, eu tenho certeza plena e absoluta que Jesus Cristo viu o meu rosto e viu a minha vida, a meu jardim e orou por mim. E orou por você. É incompatível. Uma vida de um pecado constante é incompatível com Deus que habita no seu coração. Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem nós mesmos podemos ir contra a vontade de Deus. Se nós sabemos, podemos ter a certeza que temos a vida eterna, podemos ter a certeza que Deus ouve as nossas orações, se nós andarmos com Ele e orarmos de acordo com a sua vontade, podemos ter a certeza que nós não seremos controlados pelo pecado, pelo mesmo padrão de pecado, que nós teremos vitória, mas que nós temos que aceitar essa vitória, nós podemos reconhecer essa vitória, nós podemos realmente viver essa vitória. Em quarto lugar, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Duas esferas, dois mundos. Eu sempre entendi que nosso constante contato com o mundo frequentemente nos dá a impressão e a ideia de que nós fazemos parte do mundo. Talvez essa seja o reconhecimento, a atitude mental mais difícil para o crente manter em sua vida. E eu tenho certeza que esse é o motivo pelo qual o Espírito Santo explicou muitos versículos da palavra de Deus. Como o barco que está no oceano, ele está no oceano, mas o oceano não está nele, porque o dia que o oceano estiver nele, ele afunda. Mas existe essa dificuldade. Existe essa dificuldade porque, acabando o culto hoje, logo de cara você vai ser bombardeado com tudo que o mundo tem a oferecer. Você vai chegar em casa, talvez você vai querer, não sei se isso é um bolsa, não sei se tem um comprado, mas você vai querer ver as notícias, você talvez vai querer checar a internet, você vai ter contato com outras pessoas, e de alguma forma maligna, sorrateira, nós começamos a nos ver como eles. É quase como se fosse, aquele leão que é criado por hienas, e ele começa a agir como hiena, ele começa a urrar como hiena, e ele começa a comer coisas podres de hienas. E ele se esquece que ele é o rei da floresta. Ele se esquece que com o seu ungido todos os animais tremem. Ele se esquece que ele pode andar de cabeça alta, sabendo que ele é o Senhor do mundo. De alguma forma, nós temos que colocar em nossos corações que nós somos de Deus. E João deixa bem claro, irmãos, João diz, filhinhos, porque João que escreve aqui não é o João que escreveu o Evangelho, já é um João idoso, já é um João velhinho. Eu sempre tenho dificuldade em imaginar os apóstolos idosos. Talvez por ter sido criado na igreja, e ter sempre visto aquelas historinhas, e visto Pedro e João, e todos os tipos com aquele vigor, aquela força, aquela barba, e todos vistosos, e eu não consigo imaginar um João velhinho, com dificuldade, com reumatismo. Esse é um João velhinho, ele nos chama a todos, filhinhos, meus filhos, por favor, meus filhos, saibam que nós somos de Deus. O mundo está no maligno. O mundo não pertence, não tem nada a ver conosco. Ele não tem controle sobre nós. Ele não deve nos tocar. Cristo é Deus. É a última certeza. Versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo.
que é eco no grego, é um presente, ele está conosco. Ele nos deu um entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Filho de Deus e a vida eterna. Tenhai a certeza de que Ele é vindo. Você pode olhar para essa igreja, sempre há comparações, você pode sair daqui, você pode passar, ficar por uma igreja que tem 300 pessoas, 400 pessoas, muito barulho. E é tão difícil ter um equilíbrio, ter uma visão além de que os olhos veem. Lembra do servo do profeta que estava ali e o profeta disse: olha, existe uma grande multidão aqui de soldados de Deus. Ele não via nada. Quase que disseram para as coisas de Deus. E muitas vezes nós não temos essa visão. Você olha, passa por aquela igreja, pensa aquele barulho, muitas pessoas saindo, carros novíssimos na porta. E você pensa: poxa vida, eu faço parte de uma igreja pequena, de um bairro humilde. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. O que está acontecendo na sua vida essa noite, nessa semana, importa para Deus. As suas decisões importam para Deus. Você importa para Deus. A sua vida importa para Deus. Deus está prestando atenção naquilo que você faz. Deus está sendo honrado naquilo que você crê. Deus está sendo vivido na sua percepção do mundo, de como você vê as coisas. Você não faz parte de uma igreja pequena, você não faz parte de uma membresia que tem 200, você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós sabemos que somos de Deus. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Grandes movimentos, grandes ideias, grandes coisas sempre começaram com alguém que creu que algo poderia ser feito. Mas vamos todos confiar. Nós vivemos um mundo de incertezas, mas o nosso Deus é o Deus da certeza. Amém. Nós vamos sair daqui esta noite, que nós vamos enfrentar a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós somos príncipes com Deus. Nós reinamos com o Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas que diz em Romanos, aquele que não poupou o seu próprio filho vai curar alguma coisa de você, mas você precisa crer. Você precisa tomar conta da promessa. Eu sei que pentecostais, aquele pessoal que vê dinheiro na televisão, fala muito sobre isso. E eu não vou fugir de dizer isso, porque eles usam o mesmo argumento. A verdade é que eles podem até usar o mesmo argumento e as mesmas palavras. Mas eles usam para o Deus louco. Nós usamos olhando para o Deus vivo. Amém. Para o Deus que morreu por nós. Vamos orar. Deus amado, damos graças a Ti, ó Pai, pela certeza que temos na Sua palavra. Ó Deus, existem tantos motivos para nós nos frustrarmos. Tantos motivos, ó Deus, para nós nos sentirmos pequenos, insignificantes, ó Pai. Mas nós sabemos que o Senhor nos deu o maior motivo para focarmos todas essas incertezas. O amor demonstrado por seu Filho na cruz do Calvário, ó Pai. Sim, somos vencedores, mais que vencedores. Podemos todas as coisas, tudo, através de Cristo que nos amou. Ó Deus,
nós possamos ter vitória pessoal nas nossas vidas, que esta igreja possa ter vitória na cidade de Deus. Que nós possamos, talvez, evitarmos de olhar tanto para a vida do outro e o fracasso do outro e a incapacidade do outro e o fato que o outro não veio à igreja. Que nós possamos, ó Deus, olhar para nossas próprias vidas. Sabemos que Deus, que o Senhor, ó Deus, pode fazer mais com um ser purificado que com 200 mornos diferentes, frios, longe de ti. Nós possamos ser como os valentes de Gideão, ó Deus. Os valentes de Gideão, que não viram os números ao seu redor, apenas viram o Deus que criou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Esse cântico fala sobre aquilo que foi pregado, sobre certeza, mas